Fala Fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho tomou conta das redes sociais e dos programas esportivos. Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, resolveu abrir o jogo sobre o Corinthians. Em uma entrevista cheia de risadas, mas também de alfinetadas, ele soltou comentários que deixaram muita gente coçando a cabeça. De um lado, elogiou a força da Fiel e a história do clube, reconhecendo o tamanho da torcida corintiana e o peso da camisa. Mas do outro, disparou críticas sobre a atual fase do time e o jeito como o clube vem sendo conduzido fora de campo. O craque, conhecido por sua sinceridade descontraída, teria dito que o Corinthians é gigante, mas parece que às vezes esquece disso. A fala rapidamente viralizou e gerou discussões acaloradas entre torcedores, jornalistas e até ex-jogadores. Para uns, foi apenas a opinião sincera de quem viveu o futebol de dentro, para outros, um comentário desnecessário que soou como provocação. E, como sempre, quando o nome de Ronaldinho aparece junto ao do Corinthians, a repercussão é inevitável. A combinação de carisma, polêmica e respeito histórico formou o cenário perfeito para mais uma daquelas conversas que o torcedor não deixa morrer tão cedo. Ronaldinho não fugiu do estilo que o consagrou dentro e fora de campo, leve, risonho, mas com frases que carregam mais peso do que parecem. Ele começou exaltando o poder do Corinthians como instituição, dizendo que é impossível falar de futebol brasileiro sem mencionar o Clube do Parque São Jorge. Relembrou jogos históricos, adversários duros e até confessou que, quando enfrentava o Timão, sabia que o clima era diferente. Segundo ele, enfrentar o Corinthians é enfrentar o Brasil inteiro, frase que muitos corintianos tomaram como um elogio grandioso. Mas o tom logo mudou quando o assunto passou para o presente. O craque comentou que sente falta de ver um Corinthians protagonista, insinuando que a atual gestão não tem conseguido manter o espírito vencedor. Disse ainda que o futebol moderno exige organização e que a mística da camisa, sozinha, não vence partidas. As palavras soaram como um alerta, um toque de quem entende o peso das decisões internas no sucesso de um clube. Entre elogios e críticas, Ronaldinho construiu uma narrativa que parece ter dividido até mesmo os mais apaixonados pela bola. A parte curiosa é que, segundo pessoas próximas ao ex-jogador, Ronaldinho não teria planejado causar polêmica. Ele apenas respondeu a perguntas sobre os grandes clubes do país e, ao chegar no Corinthians, acabou falando mais do que o esperado. Ainda assim, o tom de suas palavras foi interpretado de diversas formas. Para alguns jornalistas esportivos, ele foi apenas sincero ao apontar que o Timão vive uma fase de instabilidade, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Outros acreditam que ele quis provocar, talvez até de forma inconsciente, lembrando das rivalidades antigas com os clubes paulistas. Há quem diga que Ronaldinho tem uma relação de respeito, mas também de provocação com o Corinthians, algo que vem desde os tempos em que defendia o Grêmio e o Barcelona. Na época, o craque costumava brincar com os torcedores corintianos, dizendo que o barulho deles assustava até quem não estava jogando. É esse misto de admiração e provocação que torna cada fala dele uma verdadeira faísca no noticiário esportivo. Afinal, quando o bruxo fala, o futebol inteiro para escutar. Não é novidade que Ronaldinho tem uma visão muito particular sobre o futebol e sobre como os clubes brasileiros lidam com o sucesso e o fracasso. Ele comentou que o Corinthians, mesmo sendo um dos maiores do país, às vezes parece se perder entre sua grandeza e a pressão da torcida. Segundo ele, o problema não está apenas no elenco, mas em toda a atmosfera que envolve o clube. Disse que o Corinthians precisa reencontrar sua identidade, algo que vai além de contratações ou de trocas de técnicos. A fala repercutiu entre ex-dirigentes e analistas, que concordaram em parte com o bruxo, reconhecendo que o clube vive um momento de transição difícil. Ronaldinho ainda destacou que o futebol brasileiro precisa aprender a equilibrar paixão e gestão, citando o Timão como exemplo de um gigante que precisa se reorganizar. O tom foi de crítica construtiva, mas o peso do nome dele fez a opinião ganhar contornos de provocação. Nas redes, torcedores reagiram com memes, defesas apaixonadas e até promessas de que o clube vai calar a boca dos críticos em campo.
Em meio a toda a repercussão, começaram a surgir rumores de que Ronaldinho teria sido convidado por um amigo ligado ao Corinthians para visitar o CT e conversar com jogadores. A ideia seria promover uma troca de experiências, algo leve e inspirador, mas a situação ficou delicada depois das declarações. Há quem diga que a visita foi adiada justamente por conta da polêmica. Fontes próximas ao clube afirmam que a diretoria ficou dividida. Alguns queriam aproveitar a oportunidade para mostrar grandeza, outros achavam que não era o momento de abrir espaço para quem acabou de criticar o ambiente corintiano. O assunto tomou força nos bastidores, e até ex-jogadores do Timão se manifestaram, dizendo que, apesar de tudo, Ronaldinho sempre foi respeitoso dentro das quatro linhas. Ainda assim, o clima ficou estranho. A linha entre o elogio e a provocação, mais uma vez, ficou tênue. E o resultado disso foi um debate nacional sobre o quanto as palavras de um ídolo ainda têm poder no futebol moderno. Mesmo com toda essa polêmica, uma coisa é certa, Ronaldinho sabe como movimentar o noticiário. Ele sempre foi um dos poucos ex-jogadores que falam sem filtro, com a naturalidade de quem viveu os dois lados da bola, o do craque idolatrado e o do analista que observa de fora. Suas declarações sobre o Corinthians provocaram uma onda de interpretações, desde os que viram nele um conselheiro até os que o acusaram de querer aparecer. Mas, convenhamos, Ronaldinho não precisa de palco. Ele é o próprio espetáculo. O que muitos não perceberam é que, por trás de suas palavras, há um tom de preocupação com o futebol brasileiro como um todo. Quando ele diz que o Corinthians esquece sua grandeza, ele pode estar falando também de como o futebol nacional tem se perdido em promessas vazias. Assim, o comentário que parecia apenas uma provocação pode ter sido, na verdade, um pedido de atenção. E, no fim das contas, ninguém fica indiferente quando o bruxo resolve dar sua opinião. Depois da entrevista, o assunto não morreu. Pelo contrário, cada frase dita por Ronaldinho ganhou novas interpretações conforme o tempo passava. Alguns portais esportivos começaram a destacar trechos específicos, dando a entender que o craque teria menosprezado o Corinthians, enquanto outros o apresentavam como um apaixonado pelo futebol brasileiro que apenas disse o que muitos pensam e poucos têm coragem de falar. O curioso é que, em nenhum momento, ele desrespeitou o clube ou a torcida. Ele apenas foi direto, sem rodeios. Disse que o Corinthians é um gigante que precisa lembrar quem é, e isso bastou para incendiar o debate. Influenciadores esportivos, youtubers e até ex-companheiros de seleção entraram na conversa, divididos entre defender o bruxo e cobrar mais cuidado nas palavras. Nos bastidores, alguns jornalistas afirmam que Ronaldinho ficou surpreso com a repercussão, pois não imaginava que um simples comentário poderia causar tamanho impacto. Mas ele também teria dito, em tom de brincadeira, que, quando se fala de Corinthians, qualquer palavra vira manchete. E, de fato, virou. O futebol brasileiro é movido por paixão, e quando o assunto é o Timão, cada vírgula vira um gol contra ou a favor. Entre torcedores corintianos, a repercussão tomou rumos inesperados. Parte da fiel resolveu levar as falas como motivação. Nas redes sociais, multiplicaram-se mensagens dizendo que o time vai responder em campo, que o Corinthians sempre renasce quando é desacreditado, e que críticas, mesmo de quem entende de bola, servem para acender a chama da superação. Outra parte, mais revoltada, afirmou que Ronaldinho ultrapassou o limite da sinceridade e que suas palavras soaram como desrespeito velado. Quem nunca vestiu essa camisa não entende o peso dela, dizia um comentário viral. E o mais interessante é que o próprio Ronaldinho, segundo pessoas próximas, teria lido alguns desses comentários e achado divertido. Ele teria dito que o amor da torcida corintiana é o que mantém o futebol vivo. Ainda assim, a polêmica cresceu. Cada novo vídeo no YouTube sobre o assunto gerava milhares de visualizações e discussões acaloradas nos comentários. O bruxo, mais uma vez, conseguiu unir o país inteiro em torno de uma conversa sobre futebol, provocando reflexões que vão muito além de um simples elogio ou crítica. Com a história rendendo tanto, começaram a surgir teorias curiosas. Alguns acreditam que Ronaldinho estaria se preparando para uma possível volta aos holofotes esportivos, talvez em um cargo simbólico em algum clube. Outros, mais conspiratórios, acham que ele apenas quis chamar atenção para um futuro projeto pessoal relacionado ao futebol.
Há até quem diga que o craque gostaria de se aproximar mais dos clubes paulistas, com o Corinthians sendo o centro dessa aproximação. Mas, como sempre acontece no mundo da bola, tudo permanece envolto em mistério. O que se sabe é que o nome de Ronaldinho movimenta multidões, e qualquer ligação entre ele e o Timão causa reações imediatas. A mistura de respeito e rivalidade cria uma energia única. Enquanto uns imaginam o bruxo como embaixador do bom futebol, outros torcem o nariz e lembram de antigos embates. Mesmo assim, não há quem negue que o carisma dele ultrapassa barreiras clubísticas. Ronaldinho consegue, com uma simples frase, colocar o futebol brasileiro em pauta. E, no fim das contas, talvez seja esse o verdadeiro poder das suas palavras, despertar sentimentos que andavam adormecidos nas arquibancadas. Dentro do Corinthians, a repercussão das falas também não passou despercebida. Fontes internas afirmam que alguns jogadores teriam comentado as declarações no vestiário, entre risadas e provocações leves. Um atleta mais experiente teria dito que se o Ronaldinho falou, é porque está de olho na gente, sugerindo que a crítica pode ser vista como um elogio disfarçado. Já outros encararam a situação com mais seriedade, reforçando a necessidade de mostrar dentro de campo a força que o bruxo disse estar adormecida. A comissão técnica, por sua vez, evitou polêmicas, preferindo tratar o caso como algo externo. Mas é impossível negar que o nome de Ronaldinho tem peso, e suas palavras, mesmo sem intenção, sempre deixam marcas. Enquanto o público discute se o craque foi justo ou exagerado, o Corinthians parece usar a polêmica como combustível. Em meio à tensão, o episódio acabou unindo mais o grupo, que viu na fala do bruxo uma oportunidade de reafirmar a identidade corintiana. O clima, embora conturbado, gerou uma resposta silenciosa, o desejo de provar, com futebol e raça, que o gigante continua vivo. Em meio a tudo isso, Ronaldinho manteve o bom humor. Ele apareceu em eventos, tirou fotos com fãs, sempre que perguntado sobre o Corinthians, respondia com aquele sorriso enigmático que já virou marca registrada. Disse que respeita demais o clube e que seu comentário foi apenas uma reflexão sobre o momento atual do futebol brasileiro. Acrescentou que tem grandes amigos que passaram pelo Timão e que admira a energia da Fiel. Para ele, o Corinthians é uma das maiores forças do mundo, mas precisa se reencontrar com a alegria de jogar, algo que, segundo o próprio bruxo, sempre foi sua filosofia de vida. A forma leve como ele tratou o assunto acabou desarmando parte das críticas, mas não apagou completamente o debate. Afinal, quando um ídolo mundial fala, mesmo que em tom amistoso, suas palavras ecoam por muito tempo. O público parece ter entendido que Ronaldinho não quis ofender, e sim despertar reflexão. E no fim, essa combinação de carisma, experiência e provocação virou o ingrediente perfeito para manter o assunto vivo nas rodas de conversa esportiva. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Por fim, o que fica dessa história é a força simbólica que o nome Ronaldinho Gaúcho ainda carrega no futebol brasileiro. Suas palavras, ditas de forma espontânea, mostraram que o esporte vai muito além das quatro linhas, é emoção, é opinião, é paixão. O Corinthians, por sua vez, mais uma vez se provou o epicentro das discussões esportivas, o clube que movimenta corações e desperta reações até em quem nunca vestiu sua camisa. Talvez Ronaldinho tenha apenas dito o que muitos pensam, mas poucos ousam expressar. Ou talvez tenha sido mais uma de suas jogadas de mestre, aquelas em que ele dribla o senso comum e deixa todo mundo sem saber se foi elogio ou provocação. O fato é que, entre o bem e o mal, entre o carinho e a crítica, o bruxo conseguiu o que queria, colocar o Corinthians no centro do debate nacional. E como ele mesmo já disse certa vez, o futebol é feito de sentimentos, e o pior que pode acontecer é a gente deixar de sentir. Pois é, sentir, isso, o corintiano sempre soube fazer como ninguém. Depois de toda essa repercussão, começaram a surgir rumores de que o Corinthians estaria cogitando uma ação simbólica para virar a página da polêmica com Ronaldinho. Nada oficial, claro, mas nos bastidores do futebol se fala sobre um possível convite para o ex-jogador participar de um evento beneficente ou até de uma partida festiva com ídolos do passado.
A ideia seria mostrar que o Timão é maior do que qualquer controvérsia e que o respeito pelo futebol vem antes de qualquer divergência de opinião. Alguns jornalistas próximos ao clube comentaram que certos dirigentes enxergam nessa aproximação uma forma inteligente de transformar um comentário polêmico em uma boa jogada de marketing. Afinal, Ronaldinho atrai mídia, público e simpatia. Outros, porém, acham que isso seria forçar demais a barra, já que a torcida ainda está dividida sobre as declarações. A verdade é que, entre críticas e aplausos, o bruxo segue movimentando o cenário esportivo sem nem precisar calçar chuteiras. E, como dizem por aí, quando o nome de Ronaldinho aparece ligado ao Corinthians, a audiência vem junto. Tudo vira entretenimento, tudo vira debate, e o futebol brasileiro, de certa forma, agradece por ainda ter personagens assim. Enquanto isso, nos bastidores da imprensa esportiva, muita gente reconhece que o comentário de Ronaldinho levantou uma discussão importante: até que ponto os jogadores devem se manifestar sobre clubes nos quais nunca atuaram. Há quem diga que opiniões de ídolos têm mais peso e, por isso, precisam ser medidas com cuidado. Outros acreditam que o futebol precisa justamente dessa liberdade, desse toque de sinceridade que faz o torcedor pensar e reagir. Ronaldinho, com sua personalidade leve e ao mesmo tempo imprevisível, parece encarnar perfeitamente essa dualidade. Ele fala com a tranquilidade de quem já ganhou tudo, mas também com a paixão de quem ainda sente o futebol pulsando. É por isso que suas palavras ecoam. Mesmo quando não quer causar, ele causa. Mesmo quando tenta ser neutro, ele inspira reações. E no caso do Corinthians, não há neutralidade possível. Ou se concorda com o bruxo, ou se defende o Timão com unhas e dentes. Esse é o charme do futebol, o palco onde opinião e emoção se misturam sem pedir licença, transformando simples declarações em capítulos memoráveis da cultura esportiva brasileira. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!